Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando e se retirando, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Amém? Tome teu assento. Queridos, esta, sem dúvida, é uma das parábolas mais profundas para nos ensinar a respeito de amor para com o outro. Nós vivemos um tempo de cumprimento das Escrituras no que concerne a passagem: por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriará. Eu estou dentro de igreja desde os meus 17 anos e vejo pessoas que, embora ouçam a palavra, que embora pregue a palavra, que embora ensine a palavra, mas não entenderam, ou pelo menos não querem entender, o que de fato é evangelho. E no grande dia, preste atenção, em que Jesus vier, nós teremos grandes surpresas. Porque quem aparentemente parece ser salvo está perdido. E quem aparentemente parece estar perdido está salvo, será salvo. Porque mais importante do que pregar o evangelho é viver o evangelho. Mais importante do que escutar o evangelho é viver e praticar o evangelho. E nós estamos aqui nos deparando com uma questão de relacionamento, uma questão que envolve o outro. E nos deparamos aqui com um doutor da lei que tenta experimentar Jesus. E este doutor da lei, alguém que conhecia profundamente as Escrituras Sagradas, a Torá, a lei mosaica, ele chega para Jesus como quem quer testá-lo e diz assim: Mestre, o que eu devo fazer
para ser salvo, para herdar a vida eterna, para que naquele grande dia eu entre pelos portais celestiais? Esta é a pergunta. E diga-se de passagem, preste atenção, diga-se de passagem ser uma pergunta muito importante, que eu e você precisamos fazer. Ele faz a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que é necessário para mim herdar a vida eterna? E Jesus agora, ele traz uma resposta muito profunda. Ele diz: o que está escrito na lei? Como que você lê? Como que você entende? Olha que interessante. Jesus chama agora esse doutor da lei a uma profunda reflexão a respeito daquilo que ele já conhecia, a respeito daquilo que ele já ouvia, a respeito daquilo que ele ensinava. E não é diferente nesse instante, nesta noite. Jesus também está nos chamando a uma profunda reflexão a respeito de tudo que você ouve, a respeito de tudo que, quem sabe, você ensina, a respeito de tudo que, quem sabe, nós pregamos. Ele está dizendo: o que está escrito? Como é que tu lê? E agora vem a resposta deste doutor da lei. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. O que Jesus disse? Faça isso. Então cumpra isso, e você entrará nos portais celestiais. É necessário você fazer, é necessário você viver. Não é necessário apenas você conhecer. É inútil você conhecer e não praticar. É em vão você saber e não fazer, porque saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. O grande problema é que nós, ou muitos cristãos, conhecem a palavra, mas eles vivem de forma contrária a esta palavra. Se nós lemos e nós compreendemos, nós também precisamos viver. Então, Jesus está aqui mostrando a este doutor da lei o que é necessário, mas ele agora tenta se justificar, porque a Bíblia diz que ele diz assim: e quem é o meu próximo? Ele está, na verdade, querendo justificar a si mesmo, prática comum de qualquer ser humano. Nós queremos nos justificar. Isso faz sentido para a tua vida? Quantos de nós queremos nos justificar? Mas aquele que se justifica não tem justificador. Aquele que a si mesmo se justifica não terá Deus para o justificar. Mas Jesus, que conhece o profundo e o escondido e conhece os corações humanos, ele diz assim: olha, eu vou te contar uma parábola, vou te contar uma história. Descia de Jerusalém um certo homem, passava pelo caminho, e este homem caiu na mão de salteadores. Este homem foi roubado, este homem foi espancado, este homem, ele foi deixado na beira do caminho quase morto. E ocasionalmente desce ali. E Jesus agora usa a figura de um sacerdote, a figura de alguém que conhece, a figura de alguém que ensina, a figura de alguém que prega, a figura de alguém que supostamente serve a Deus. O que Jesus disse? Que quando esse sacerdote vê ao longe aquele homem necessitado, caído, espancado, quase morto, precisando de ajuda, precisando de alguém que estendesse a mão para ele, precisando de alguém que o socorresse, a Bíblia diz que Jesus relata que este sacerdote, que deveria estender a mão, praticar o amor, ele passa de largo, ele faz vista grossa, ele está ocupado demais para ajudar aquele homem, ele não quer saber se aquele homem está precisando de ajuda, porque na verdade ele já sabe, porém, ele não tem amor suficiente no seu coração, ele não tem compaixão suficiente para com aquele machucado, ferido, à beira do caminho. Aquele homem pouco importava para o sacerdote.
Não houve importância, não houve manifestação de amor, não houve manifestação de compaixão. Aquele homem agora está mostrando a sua hipocrisia. Jesus está revelando a hipocrisia de um homem que deveria ser o primeiro a estender a mão ao caído, mas não estende. Porque uma coisa é se pregar, uma coisa é se conhecer, outra coisa é praticar. A prática revela de fato quem somos. Mas Jesus ainda vai mais profundo, diz assim: olha, desceu também um levita, desceu também alguém que servia na casa do Senhor, no templo. E este levita não fez também igual o sacerdote. Quando viu aquele homem, também não teve compaixão, também não teve amor para com ele. Deixou ele caído, deixou ele ferido. Não estendeu a sua mão para levantá-lo. Não houve amor em seu coração, não houve compaixão em seu coração. Pensou em si mesmo, pensou em seu próprio umbigo. Ele passou de largo, ele fez vista grossa, ele pouco se importou com aquele ferido no meio da estrada. E Jesus disse: mas desceu um samaritano, alguém que supostamente não conhece a lei, alguém discriminado pelo sacerdote, alguém discriminado pelo levita, alguém discriminado por aqueles que supostamente servem a Deus, alguém condenado por eles. E este samaritano, que era tido como um excluso, tido como um imundo, este samaritano, quando olha aquele homem, a Bíblia diz que ele pega seus negócios de primeiros socorros, digamos assim, desce da sua cavalgadura, pega aquele homem e presta ali os primeiros socorros, olha para as feridas daquele homem, olha para o estado daquele homem, não apenas os socorre, mas ali ele coloca azeite em suas feridas. Ele não tem nojo, ele não tem preconceito, ele não está fazendo para que os outros pudessem vê-lo, porque não tinha plateia, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo, e ele está ali cuidando de um homem que ele não conhece, cuidando de um homem que nunca havia feito nada por ele. Ele não quer saber porque aquele homem está caído, ele simplesmente estende a sua mão para aquele que precisa. E ele ali cuida das feridas, pega aquele homem, coloca sobre os seus ombros, coloca sobre seu cavalo, sua cavalgadura, e leva consigo aquele homem que ele não conhece, mas ele teve, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. A Bíblia diz que aquele samaritano teve compaixão daquele caído. Você sabe de uma coisa, eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Você sabe o que nos falta? É compaixão para com o outro. Mas o samaritano, Jesus diz que ele se moveu de íntima compaixão, de amor para com aquele desconhecido. Está faltando na igreja amor. Está faltando nos crentes amor. Nós, quando um está caído, nós somos os primeiros a pegar uma pedra e terminar de matar. Nós não queremos saber a situação da pessoa. Eu estou na caminhada pastoral há tempos, há anos. E às vezes eu conheço a história das pessoas. Você não sabe o que o outro está vivendo. Mas ele é julgado, nós julgamos as pessoas sem saber o que elas estão vivendo. As dores familiares, as suas percas, as suas frustrações, as suas decepções, as suas feridas na alma. Nós somos muito mais susceptíveis a julgar o outro, a condenar o outro, a questionar o outro, a olhar para o outro com um olhar de justiça, mas jamais com um olhar de compaixão. Às vezes o irmão não fala com você, e você fala: nossa, que irmão metido, que irmão chato, que irmã chata. Você perguntou a ela:
Você perguntou a ele: como vai a tua vida? Vai tudo bem contigo? Você sabe quais são as dores, as feridas que ele carrega? Você sabe a luta que ele está passando dentro de casa? Você sabe as batalhas que ele tem travado em sua vida? Tem gente que está em pé, fisicamente, mas ele está como aquele que estava ali salteado, destruído, espancado. Você não conhece o coração humano. Você não sabe como o outro está. É muito fácil para a gente julgar, apedrejar, questionar, criticar. Mas quando alguém não fala comigo, queridos, você sabe qual é o meu pensamento? Aquela pessoa deve estar passando por alguma luta, por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma tribulação na sua casa. Mas é muito mais fácil a gente questionar, julgar, apedrejar, criticar. Sabe por quê? Porque quem não tem amor critica. Quem não tem amor questiona. Quem não tem amor aponta. Quem não tem amor acusa. Mas quando nós nos movemos de íntima compaixão como esse samaritano, nós entendemos que precisamos estender a nossa mão ao caído. Nós precisamos ajudar aqueles que precisam de ajuda, de socorro. Precisamos ser alguém que passa azeite em suas feridas, e não alguém que termina de abrir as feridas, que complica mais ainda as feridas. Temos que ser pessoas que cura, que sara, e não pessoas que adoecem o outro. Olhe para o outro com um olhar de amor. Olhe para esse irmão, ou para quem quer que seja, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. Você não sabe o que ele está vivendo em casa. Você não sabe as lutas que ela tem enfrentado, as dificuldades que ela tem enfrentado. A dificuldade daquele homem era de se levantar, era de auto se socorrer, mas o samaritano não quer saber. Ele diz assim, em outras palavras, se ele pudesse dizer: eu vou ajudar este homem. E ele não apenas passa azeite nas suas feridas, mas ele também não deixa aquele homem abandonado. Ele leva consigo aquele homem. Isso é simbolismo de amor, de compaixão, de graça. E a Bíblia diz que ele leva aquele homem a uma hospedaria, a um hotel, a uma estalagem, e tira do seu bolso dinheiro. E diz assim: olha, este homem eu não conheço, eu estou conjecturando para você. Eu socorri ele está ferido, ele está machucado. Eu tenho que seguir a minha viagem, mas eu te pago para você cuidar dele. E a Bíblia diz que ele paga, e diz assim: se passar alguma coisa, se o dinheiro que eu estiver deixando aqui não for suficiente, eu vou retornar por este caminho e passarei aqui, para se porventura ficar algum débito, eu te pagarei na volta. Olha que história extraordinária, que nos ensina a servir o outro. Queridos, nós não podemos ser egoístas. Crente não existe, servo de Deus egoísta. Se tiver que tirar dinheiro do bolso para abençoar alguém, tire. Se puder, faça. O que tiver ao seu alcance, faça. Ah, mas eu já ajudei tanta gente e foi ingrato. Queridos, isso é um problema dele. A ingratidão do outro não pode anular o amor no meu coração para com os demais. Então Jesus, ao contar essa história, Jesus agora diz assim: qual deles, qual dos três, o sacerdote, o levita ou o samaritano, te parece que foi o mais próximo? Te parece que foi justificado perante Deus, que fez algo que agradou a Deus? E aquele doutor da lei disse: o samaritano.
E o que Jesus diz? Vai e faça igualmente, faça igual o samaritano, haja igual o samaritano, tenha compaixão igual o samaritano teve, tenha amor igual o samaritano teve, venha ter esse mesmo sentimento no seu coração para com o outro. Para de viver uma fantasia, para de viver uma capa e parte para a prática. É isso que Jesus está dizendo: viva na prática o Evangelho, estenda a mão ao que tiver caído, ajude ao que tiver necessitado. É isso que Jesus está dizendo. Em Tiago capítulo 4, verso 17 diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe qual é o pecado que vai, escute isso aqui. Você sabe qual é o pecado que vai condenar a maioria dos cristãos? Eu te provo na Bíblia. Não são os pecados horrendos que nós muitas vezes conjecturamos, mas é o pecado da omissão. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava na prisão e vocês não foram me ver. Eu estava no hospital e vocês não foram me visitar. Eu estava doente, vocês não levaram para mim remédio. Eu estava necessitado e vocês não me serviram. O que os crentes vão dizer? Quando, Senhor, que nós te vimos caído? Quando é que nós te vimos sem roupa? Quando é que nós te vimos necessitado na prisão e nós não te servimos? E Jesus vai dizer, naquele grande dia, quando vocês não fizeram a um destes pequeninos, a mim não fizeram. Apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque se é uma coisa que Deus não suporta, é a hipocrisia do ser humano. É pregar uma coisa e viver outra. É ouvir uma coisa e viver outra. É ensinar uma coisa e viver outra. Porque para Deus não importa o que eu prego, importa o que eu vivo. Não adianta eu pregar bonito, não adianta eu arrasar corações, se isso não for a verdade na minha vida, se na hora que eu enxergar um necessitado, me encerrar o coração. Não adianta eu estar bem vestido, vendo o outro na necessidade. Que amor é esse que existe em nossos corações? Será que nós estamos estendendo a mão àqueles que precisam? Ou nós estamos como aqueles que dizem, farinha pouca, meu pirão primeiro? Não, farinha pouca nós dividimos, metade para mim, metade para você. Não é quem tiver a unha maior sobe na parede. Não é que é a questão da esperteza, é a questão do amor. De olhar para aqueles que mais precisam. E amor não está simplesmente no doar, mas simplesmente em olhar também com olhar de compaixão, de misericórdia, de graça. Ao longo do tempo da igreja, nós vamos ver, não dessa igreja, estou falando de igreja em geral, nós vamos ver que muitos que hoje se encontram afastados, desviados, foram matados pelos próprios irmãos. Foram apedrejados e expulsos dos templos e da igreja por aqueles que deveriam abraçar. Caíram, pecaram e os olhares se voltaram com olhar de acusação. Aquele irmão que já estava ferido, ao se deparar com aquele olhar dos demais irmãos, entenderam que aquele lugar não era mais para ele. O peso do olhar de acusação, e nós sabemos muito bem disso. Em 1 João, capítulo 3, verso 17, diz assim: quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, e lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Sabe o que Deus está dizendo? Aquele que vê o necessitado, e tendo bens que poderá ajudar aquele necessitado, lhe endureceu o coração e não ajudar, poderá, porventura, estar nele o amor de Deus? Não.
Qual a tua reação quando você vê o necessitado? O que você faz por aqueles que se apresentam em necessidade na sua vida? 1 João capítulo 5, verso 15 diz assim: qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna. Que é o contrário de amor, é o ódio. Eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã, eu não gosto de fulano. Não estou falando só em nível de igreja, não. Eu estou falando em nível de família também. Eu estou falando em nível de funcionário, de colega de trabalho. Eu não gosto daquela colega de trabalho, é enjoada, é nojenta. Você é homicida. Eu apenas não gosto, eu odeio, não sei o quê. Aquela tranqueira. Tem uns crentes que ainda xingam, né? Aquela imundícia. Já viu? Você vai para o inferno, irmão. Sabe por quê? Porque um coração cheio de ódio, de rancor, de amargura, de falta de perdão, não pode entrar no lugar onde só existe amor, graça, bondade, justiça, misericórdia, louvor e adoração. Senão, se você entrar lá, você contamina. Mas me fez mal, e daí? Se eu fosse viver pelos que já me fizeram mal, eu louvo a Deus pelos que me fizeram mal. Lembra de José? Amor pelos seus irmãos. Ele, quando deparou com aqueles irmãos, eu posso conjecturar José no seu trono, e os seus irmãos diante dele, pensando que José iria retribuir o mal. Ele disse assim: meus irmãos, fiquem em paz, descanse o coração de vocês e não tenha medo, porque vocês bem tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, e eu estou aqui agora para salvar vocês. Se fosse nós no lugar de José, quem sabe? Agora você vai ver o chicote estralar. Agora você vai se lascar todinho na minha mão. Não é assim? Vou lhe humilhar, vocês vão ver. Irmão, a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com bem. Não falou com você, fale com ela, fale com ele. Te fez o mal, diga: meu irmão, eu te amo. Eu estou falando isso, irmão, porque eu vivo isso. Não estou falando isso porque é hipocrisia, não. Eu vivo isso. Se você chegar para mim e falar: pastor, falou isso e isso de você, eu vou dar um abraço naquele irmão como se nada tivesse acontecido. Porque cada um dá o que tem. Você só pode dar aquilo que você... Então, se a pessoa me deu algo ruim, é porque ela tem isso, e eu preciso dar a ela algo bom. É o que tem dentro de mim, é amor, é graça, é compaixão, é bondade para com aquela pessoa. É o que Deus derramou em mim, eu derramo no outro. Ainda em João 15, capítulo 17, diz assim: isto vos mando, ameis uns aos... Palavra de Deus, Deus está dizendo para mim e para você: isto vos mando, ameis uns aos... Que a plenitude church, eu quero profetizar, seja uma igreja de amor. Que os membros da plenitude sejam membros de homens e mulheres de amor, que tenham amor para com aqueles que não amam, que tenham amor para com todos, indistintamente, que não venhamos fazer acepção de pessoas. Talvez você não vai entender, não é amar os próximos, é amar o próximo. Você entendeu? Talvez você não entendeu. Não é amar os próximos, é amar o próximo. Porque tem gente que ama os próximos de si, mas não ama o próximo. Não é amar aqueles que são mais achegados a você, é amar todos, indistintamente. É falar bem de quem fala mal de você, é estender a mão para quem vira a cara para você. É sobre isso que é amor. É esse amor de Deus derramado em seu coração. Em 1 João capítulo 4, verso 7 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de... Qual é a evidência que eu nasci de Deus?
Qual a evidência que eu sou de Deus? É quando eu amo o outro. Qual a evidência de que eu nasci do Espírito Santo? Qual a evidência de que eu tenho Deus na minha vida? Qual a evidência que eu sou de Deus? É quando eu amo aqueles que estão perto de mim, aqueles que estão longe de mim. É quando eu vivo para o outro. Compaixão. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, também não pode amar a Deus a quem não vê. Quem não ama o seu irmão a quem está vendo, jamais poderá amar aquele que não está vendo. Você precisa entender isso. Gálatas capítulo 5, verso 14 diz assim: porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti. Toda lei se resume, se cumpre em uma só palavra. Esta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. João 13:35 diz assim: com isto, Jesus dizendo, todos saberão, com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O sinal de que vocês manifestarão e todos saberão que vocês são meus é quando vocês amarem uns aos outros. Não é quando vocês se degladiarem um ao outro, não. É quando vocês amarem uns aos outros, é que todos saberão, este homem é de Deus, esta mulher é de Deus, é um discípulo de Jesus, é uma discípula de Jesus. E eu quero encerrar essa mensagem com um texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Preste atenção, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse, preste atenção, o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em partes conhecemos e em parte profetizamos. Queridos, é inútil. Viver sem amor é inútil. Ame o teu irmão, a despeito do que ele te fez, a despeito de quem ele é, a despeito do que ele falou de você, a despeito do mal que ele te ofereceu. Ame-o. Pastor, não consigo. Então receba amor de Deus na sua vida para você amar o outro. Receba esta palavra no teu coração.